Olá pessoal, vamos fazer hoje um videocast extra falando um pouco sobre composição, teoria da cor, referências aí em arte cinética e questões que vão ajudar a gente a criar um material com uma aparência, com uma estética mais interessante, mais original e que vai com certeza mobilizar mais clientes, vai trazer mais visibilidade para o nosso trabalho. Eu parto aí nesse videocast desse memezinho aí que circulou nos fóruns e nos grupos de Facebook de VJ, que aí está traduzido, né, mas estava em inglês originalmente, em que a gente vê um VJ ali, esse clássico meme, eu acho que ele se chama Distracted Boyfriend meme, alguma coisa assim. E eles pegaram, lógico, esse template e aplicaram ali, ó, teoria da cor, perspectiva, composição, referências, né, que é exatamente o escopo que a gente vai ver aqui. Um VJ ali, ele muito mais atraído pelo novo software do que por essas noções aí de artes visuais, noções que vêm das artes plásticas, né? Nas quais a gente se encaixa, né? O VJ é, de certa forma, um artista visual, que trabalha também nesse universo da imagem. Então isso é bem representativo de um comportamento que a gente vê, né? De uma fascinação exagerada pela tecnologia, pela técnica, pela parte exibicionista até da técnica, né? Que às vezes é um pouco estéril no sentido estético, né? Não leva a um resultado estético tão interessante. Então a gente fala hoje justamente sobre esses tópicos que dizem respeito não a softwares, mas a questões de repertório mesmo que podem tornar mais interessante o nosso trabalho. A primeira referência que eu vou abordar é o artista plástico Israel Pedrosa, que é um artista muito prolífico que produziu aí por uns 70 anos todo o século XX, né, e até século XXI. Esse livro é de 2008, é uma espécie de masterclass em que ele resume tudo que ele aprendeu nesses 70 anos de artes plásticas. Todas as ilustrações do livro são feitas por ele, tá? E ele é muito famoso por um conceito que ele elaborou nos anos 70 que se chama cor inexistente. Tem até um outro livro dele muito conhecido chamado Da Cor à Cor Inexistente, que é um livro mais avançado, tá? Então eu recomendo aí começar a abordagem dele da teoria da cor por esse livro aqui, O Universo da Cor, publicado pelo Senac em 2008, mas já tem várias edições posteriores. É um livro super didático, super para iniciantes, assim, mas ao mesmo tempo extremamente profundo no que ele propõe, porque é um artista que teve um aprendizado contínuo por 70 anos, como eu disse. Então ele, por exemplo, produziu um tarô inteiro baseado em signos brasileiros. Ele reproduz aqui no livro todas as obras de arte que ele referencia, ele redesenha. Então, por exemplo, esse friso de touros aqui na Gruta de Lascaux é na verdade um desenho dele, né, que reproduz aquilo lá que está na caverna de Lascaux. Então ele reprocessa todas as referências, né, dentro dessa teoria dele. E é muito interessante, pessoal. Tem várias sacadas muito legais dele, por exemplo, ele faz uma revisão da história da arte. Ele propõe aí que esses artistas plásticos das cavernas, né, de Lascaux, eram os mais modernos de todos os artistas plásticos até hoje, né? De todos os artistas modernos, o que ele mais admira são esses das cavernas, né? E é realmente impressionante assim, a noção de velocidade, de cor, as noções de movimento, né, desses artistas pré-históricos realmente são avançadíssimas, e a maneira como eles propõem esses desenhos, né, desses animais em geral, geralmente são temas de caça, né, grandes felinos, grandes bovinos, cavalos e etc. E a maneira como eles representam isso é extremamente moderna. Então ele faz essa provocação de que talvez o mais moderno dos artistas que ele admira seja os artistas das cavernas. À frente de Picasso, de Matisse, de todos os artistas modernos que a gente referencia, ele reverencia, por outro lado, esses pioneiros pré-históricos, né? E é uma coisa que a gente acha que é primitiva, mas depois que a gente vê mesmo, que a gente conhece a história, a gente vê que é extremamente sofisticado o pensamento desse homem pré-histórico, que ele já era tão inteligente quanto a gente é hoje, capaz de abstrações tão profundas e tão incríveis aí visualmente, esteticamente, de efeito estético tão impressionante quanto a gente é capaz hoje. Ele só não tinha meios, né, tão tecnológicos, que isso foi se acumulando através dos tempos, né? Isso é de 36 mil anos atrás, mas ele já era constituído do ponto de vista do cérebro, né, da consciência, de maneira tão avançada quanto a gente é hoje. Ele faz uma série de lucubrações ali, desde a ótica, né, das questões óticas da cor, o que é uma cor
pigmento, o que é uma cor luz, o que é uma cor transparente. Ele conceitua isso com exemplos extremamente didáticos. Fala sobre estratégias de combinação de cor, cores opostas, tom sobre tom, maneiras como o movimento transforma a cor. Fala um pouco sobre o trabalho em ateliê. Ele teve um ateliê famoso, né? Mostra um pouco aí das Pantones e das True Match. Aqui tem um erro, inclusive eu li tantas vezes esse livro que eu já identifiquei esse erro. Poderia fazer até uma revisão. Essa paleta que ele descreve como Pantone, na verdade é a True Match, e essa que ele descreve como True Match, na verdade é a Pantone, né? Nessa edição eles trocaram por algum motivo a legenda da paleta, mas isso é um detalhe. Ele fala um pouco sobre o conceito da cor inexistente, que é um conceito que tornou ele famoso, que é um conceito que o Carlos Drummond de Andrade usou na poesia dele também, referenciou na poesia dele, né, para vocês verem o tamanho da relevância que ele teve, o Israel Pedrosa. A maneira como você combina duas cores transforma essas cores, então tem várias maneiras aí que ele aborda o assunto, né, como uma cor funciona para impressão, né, que são as cores transcromáticas, o magenta, o ciano, o amarelo. Várias questões aí, desde a ótica, né, da ciência até a estética, passando pela psicologia da cor. Então é um estudo extremamente rico para quem trabalha com cor. E o trabalho do VJ, mais ainda do que o trabalho de um simples motion designer, ele é muito focado na cor, tá? Porque a gente trabalha como VJs geralmente com os elementos básicos, essenciais, cor, luz, forma. Então, para a gente ter uma noção de cor é absolutamente fundamental, tá? Recomendo essa leitura. Quem quiser um PDF, me contacte. E também conhecer um pouco a obra do Israel Pedrosa, tá? Que é riquíssima, uma obra impressionante, assim. Coisas moderníssimas que ele fez nos anos 60, tem uma estética super contemporânea, assombroso. Essa capa dele é tão bonita, são fogos de artifício, né? Tô numa resolução baixa aqui, mas são fogos de artifício. Ele faz em determinado momento uma provocação de que os fogos de artifício contêm a essência da arte cinética, né? São a essência da arte cinética. Por quê? Porque eles têm movimento, têm explosão, eles são imprevisíveis, mas ao mesmo tempo eles são programáveis, né? A partir da pólvora, dos elementos químicos. Então eles carregam toda a essência da arte cinética, a gente poderia dizer da arte generativa, como a gente conhece hoje. Então é interessante para a gente retroceder na história da arte para ver como que a gente faz já era feito antes de outras maneiras, né? Outras maneiras tão interessantes quanto, usando outras técnicas, outras tecnologias e outras formas de expressão. Então é extremamente profícua essa leitura, tá? Além da cor, pessoal, outra coisa que é muito interessante conhecer é a composição. Para a composição eu vou fazer uma referência a um cineasta japonês chamado Yasujiro Ozu, né, como eles chamam, que é um cineasta que é conhecido pelas incríveis composições fotográficas que ele fazia para os seus filmes. Esse é um trechinho de um documentário, The Depth of Simplicity, tá, que está no YouTube. Eu vou mostrar um outro depois, mas esse aí é bem completo, é bem interessante para quem quer conhecer a obra dele. Vejam como os enquadramentos são todos perfeitos, né? Tem uma composição perfeita. Ele comenta o quanto ele era consistente na proposta dele. Ele não se desviava da sua técnica e construiu uma metodologia de filmagem que tornava os filmes dele altamente reconhecíveis a partir de um estilo. Ele focava aí a vida, o estilo de vida contemporâneo da época dele no Japão, que são os anos 30 aos anos 60, as transformações culturais, o Ocidente chegando através da televisão, de produtos importados. Ele fazia isso através desse estilo que é extremamente fotográfico, né? A gente tem questões como cor, composição, trazendo aí um dado fundamental. Então ele conta as histórias através dos recursos da cinematografia, né? Da composição, dos ângulos, da maneira como ele contrapõe
temas arquitetônicos, temas da vida cotidiana, movimentos, cores. E ele faz isso em cada enquadramento do filme, o que torna esses filmes praticamente desenhos, né? Eles ganham uma característica pictórica muito forte. Veja como ele enquadra sempre de baixo para cima, de uma maneira, com uma câmera bastante baixa, ressaltando os ângulos, né? Os personagens parecem desenhados dentro de uma composição. E ele, ao longo de 60 anos de produção, desde filmes mudos até filmes coloridos, trabalhou dentro dessa lógica, dessa metodologia de contar uma história não só através da dramaturgia, mas também através das imagens, de como o contexto das imagens altera o entendimento da história. Talvez a vida seja mais simples do que a gente pensa, diz ele. E ele tem essa concepção realista, mas ao mesmo tempo pictórica, né, da realidade. E organização, composição, né, obsessiva. Veja como os quadros são todos muito harmônicos, como tem linhas de perspectiva muito harmoniosas. As pessoas são organizadas dentro de uma composição. E a câmera sempre estática, né, ou com pouquíssimos movimentos, e esses movimentos sempre voltados também para enfatizar a composição, né, com uma angulação coerente. É viciante ver os filmes do Ozu porque você começa a entrar dentro dessa estética e ela te envolve de tal maneira que você nem percebe passar o tempo, tá? São filmes repetitivos, tá? Ele está sempre falando sobre os mesmos temas, com os mesmos atores, mas é muito interessante. Tiedät yksityistä huonoa elokuvaa tähän asti ja päätin tehdä vielä 30, koska en suostu menemään hautaan ennen kuin olen todistanut itselleni, että en koskaan pääse teidän tasollinen herraus. So why all the restraint? Well, before we understand this, we must first understand what Ozu was trying to say. When once asked to look through a wide-angle lens by a cinematographer, Ozu simply replied, "Not as good as the 50." Tem bastante humor também. Aí ele tá dizendo como ele usava a lente de 50mm, que é a lente mais próxima ao olhar humano, né, para criar essas composições realistas, mas ao mesmo tempo pictóricas. Another way this was accomplished could be seen through Ozu's framing. Something noticeable with Ozu films is that his actors are almost locked within the composition of the frame. There's a heavy emphasis on how the image is presented, and frames within frames are ubiquitous throughout Ozu's filmography. Há quadros dentro dos quadros o tempo inteiro. Notem como as imagens, elas contam por elas mesmas a história, mesmo que você não saiba, por exemplo, que em determinada cena está acontecendo um determinado contexto dramatúrgico. A própria maneira como ele constrói o visual dá a entender isso. Eu vou encontrar aqui uma cena do filme Ervas Flutuantes, que é um filme que eu estudei na minha dissertação de graduação em cinema, que foi uma graduação justamente sobre o trabalho de cores do Ozu, tá? Esse filme aqui, o Ervas Flutuantes, ele tem uma cena em que um casal está em uma briga, uma cisão, né, entre os dois, terrível, e essa cena é representada por uma chuva e o casal separado por essa chuva. Então só a maneira visual você não precisa nem conhecer de fato o contexto da história para compreender como aquele casal está vivendo aquele momento a partir dos elementos visuais mínimos que ele te dá. Tá? Bem rapidinho aqui, né? Mas é uma cena longa. Veja como a tensão da cor, né? O elemento colorido ali, que é aquele guarda-chuvas vermelho, está bem destacado ali naquele canto da composição numa proporção áurea. Como a questão dos quadros dentro dos quadros, né, das linhas geométricas estão acentuadas a partir dessas pilastras de madeira.
o movimento dele de vai e vem, acentuando a tensão, ela apartada dele pela chuva que cai torrencialmente, né? Como todos esses elementos gráficos por si só nessa composição, eles dão ideia dessa situação em que eles estão vivendo, né? De tensão, de acirramento, né? De perspectivas aí obtusas, né? Entre os dois. E essa maneira aí como ele interpreta isso visualmente já traz esse contexto dramatúrgico. É muito interessante como esse método a que ele chegou é interessante, né? Como linguagem cinematográfica mesmo. Aqui a gente não está tratando tanto de cinema, gente. O Vijay não é um cineasta, né? Mas a gente também se pode se aproveitar, né, desses dados aí psicológicos, estéticos, do uso da cor, do uso da composição para valorizar determinadas composições que a gente estiver trabalhando. Então eu recomendo bastante esse pequeno documentário, chama Depth of Simplicity, que está no canal The Cinema Cartography, sobre o Isajiro Ozu. Tem algumas comparações que se faz também entre ele e o Kurosawa, ele e o Tarkovsky, ele e o Wes Anderson, que é talvez a comparação mais comum, mas é uma comparação que na minha opinião é um pouco simplista. Tá? O Wes Anderson, apesar dele ter também essa característica de compor com elementos centralizados e tal, como vocês estão vendo aqui, esse é o Wes Anderson, esse é o Ozu. Então tem alguma semelhança? Tem uma semelhança de temas, tem uma semelhança de maneira de compor, mas aqui o Ozu nunca usa um elemento à toa, tá? Para enfeitar a cena meramente. Ele nunca usa essa estética que ele desenvolveu longamente só para deixar mais bonitinho o filme, tá? Tudo aí está calculado para trazer um dado dramatúrgico para o universo dos visuais, né? No universo da imagem em movimento. Já o Wes Anderson eu acho um pouco maneirista, tá? Ele já usa isso de uma maneira tão recorrente. Aqui o Ozu, aqui o Wes Anderson. Veja que tem uma coisa decorativa, né? Parece uma decoração de interiores. É um filme feito por um decorador, aparentemente. Enquanto que aqui a gente não tem essa preocupação tão grande, né, com a decoração. O que a gente tem é um objetivo humano aqui, né, em primeiro plano. Aqui tudo faz parte de uma capa de revista, aparentemente, né? Enquanto que aqui a gente tem um comportamento humano levado mais em contexto, né? Enfim, são elementos subjetivos a serem analisados, mas me incomoda um pouco essa comparação pelo que eles têm de meramente estético em comum, tá? É óbvio que o Wes Anderson bebeu da fonte, né, do Ozu, viu muitos filmes do Ozu, mas ele desenvolveu isso de uma maneira que me parece maneirista, assim, sobretudo, que está sempre a favor de enfeitar e maquiar o filme. É evidente que os fãs do Wes Anderson adoram, né, esse tipo de composição, consideram uma marca autoral e faz muito sucesso. É um cineasta que tem boas críticas, né, mas parece forçada aí essa comparação, porque o Ozu ele usa esse método de uma maneira meticulosa a favor de uma percepção que ele tem da vida, da repetição, da maneira como os rituais cotidianos se repetem, da decepção que as pessoas têm pelo que elas pensaram que elas seriam. Enquanto que no Wes Anderson não, isso parte de uma certa superficialidade, né, de uma estetização da vida, né, dessa visão maneirista das coisas sempre organizadinhas, a partir de cores organizadinhas, e parece um decorador, como eu disse, né? Eu tenho uma visão bastante crítica em relação ao trabalho do Wes Anderson, apesar de me divertir muito com Rushmore, que é um dos primeiros filmes dele, se não o primeiro, tá? Me lembra um pouco o trabalho do Stanley Kubrick com composições também, tá? Que também tem elementos centrais, que também tem elementos bem centralizados, um trabalho de cor bem rigoroso, bem meticuloso e uma perspectiva de designer. É como se o cineasta tivesse abaixo do designer que existe neles, tá? Mas é claro que o Kubrick faz isso com um sucesso estrondoso, né? Porque ele era um grande designer, né? Mas me parece que o Wes Anderson tá mais para Kubrick do que para Ozu nesse sentido. Mas é interessante ver o Wes Anderson e o Ozu e o Ozu e o Kurosawa, que é o outro documentário também
desse mesmo canal. Lembrando que a gente usa imagens em movimento, mas a gente não faz exatamente cinema. No entanto, a gente pode se beneficiar de todas essas noções de composição, perspectiva, enquadramento, lente de câmera, tudo isso está no nosso universo de atuação. Falar um pouco sobre a arte cinética, a gente viu ali no Israel Pedrosa aquela provocação dele, né, de que os fogos de artifício contêm a mais faiscante essência da arte cinética, né? O que seria a arte cinética? É a arte que tenta traduzir o movimento a partir de tecnologias, pessoal. Há muitos artistas cinéticos que são inventores também ao mesmo tempo. Eu citaria aí o Len Lee como um dos principais artistas cinéticos e um brasileiro, né? Por que não o Abraham Palatnik? Vocês vão ver aí um curtíssimo documentário sobre ele, mas há muito material online sobre ele. Ele morreu recentemente, então houve uma revisitação da obra também. Ele morreu aos 92 anos, depois de uma obra incrivelmente prolífica. Vamos ver um pouquinho disso para vocês entenderem como isso se reflete na arte generativa, no touch designer, nos softwares que partem aí da tecnologia para transcrever movimentos ou transcrever música. Quem se interessa por arte na segunda metade do século XX no Brasil, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, vai esbarrar com Palatnik. E eu fui me interessando, primeiro, escrevendo sobre, né, o concreto e não concreto no Rio de Janeiro, o lugar que o Palatnik tinha aí dentro desse ambiente, por conta dele estar dentro e ao mesmo tempo não ser um artista completamente ligado ao movimento, mas ele sempre esteve ali presente, né? É o ponto de partida para essa discussão, digamos, construtiva no Rio de Janeiro. E depois, essa participação dele na primeira Bienal, em que ele manda o cinecromático, qual é a genealogia desse trabalho, nascendo de uma crise, desse contato dele com o Hospital do Engenho de Dentro da doutora Nise da Silveira, e a partir disso me deu muita vontade de pesquisar essa relação de uma arte que lida com a tecnologia, que lida com a racionalidade, que nasce da crise de um artista trabalhando dentro do hospital psiquiátrico com internos psiquiátricos. E o Palatnik desdobrando isso numa arte, vamos chamar assim, racional. É a partir desse domínio tecnológico que ele produz aquela liberdade de movimento cromático que é o cinecromático. Então, da razão vem a expressão. E essa, eu acho que é uma equação que o Palatnik é absolutamente singular. Um sujeito que se dedica não só a trazer, digamos, um novo aspecto à obra de arte, mas um sujeito que sempre se interessou pelas descobertas da ciência, né? As visitas ao ateliê Palatnik são sempre reveladoras e aquele ambiente ali, meio laboratório, professor Pardal e, ao mesmo tempo, uma vibração criativa tão vigorosa. E uma coisa que é sempre muito impressionante no trabalho é a precisão do trabalho. Não fica mais ou menos. Para ele trabalhar com a tecnologia, ele tinha que ter o domínio daquilo. Não podia ser uma coisa que ele ia chamar alguém para resolver o problema para ele. E sempre tendo em vista algum problema da ordem da expressão. E a questão era muito o quanto a vida dele empurrava o trabalho numa certa direção, as questões práticas desdobravam em questões especulativas, perceptivas. E essas coisas convivem ali na casa dele, convivem nesse espaço em que ele vive e ele trabalha. No final dos anos 80, Frederico Moraes falou para mim que eu precisava conhecer melhor a obra do grande Palatnik. Eu fiquei encantada com o que vi e aí comecei a representar Palatnik, fazendo uma grande retrospectiva. Ele tem uma coerência no seu trabalho, sempre nesse ritmo, seja ele trabalhando no cinecromático, seja ele fazendo seus cinéticos, que são um balé. E fala-se até que quando ele representou o Brasil numa Bienal de Veneza, o Miró pegou, puxou uma cadeirinha, sentou na frente, na sala da exposição e ficou horas observando os trabalhos dele.
final dos anos 90, início desse século, ele começa a se dedicar à série W, que é a continuidade dessa pesquisa do tempo, movimento, da própria pintura, através de um artifício que, por um lado, se conecta a toda a trajetória dele, por outro, abre uma possibilidade ímpar para se pensar a pintura sendo produzida no Brasil. Ele usava ferramentas semelhantes a toda a produção que ele teve ao longo dessas décadas, né? Mecanismos parecidos, quer dizer, o corte da madeira, o uso da tinta. O trabalho dele é muito econômico e, ao mesmo tempo, muito potente, e especialmente nesses trabalhos, os relevos, os Ws, isso tem ali uma certa harmonia da forma, mas que se dá também pela singeleza, pela suavidade, pela delicadeza. Essas obras, ao contrário de manifestações espetaculosas, né, elas se dão num regime de proximidade também do público frente a esses trabalhos. Né? Tem um caráter que eu diria até mágico, né, no sentido em que, primeiro, as pessoas se perguntam como ele fez esses trabalhos, né, e a outra circunstância lúdica, que é a participação do espectador. Então, acho que o Palatinic é esse artista que, de uma certa maneira, ele tem uma coerência, sem dúvida nenhuma, no trabalho dele, e, por outro, ele alimenta outras possibilidades para se pensar pintura, luz, tempo e movimento. Então aí a gente está no campo da pintura, luz, tempo e movimento, que seria também uma maneira boa de descrever o que a gente faz. A gente está trabalhando com luz, com pintura, com tempo e com movimento. Então é legal ter essas referências, pessoal, de artistas que já trabalham com isso há décadas, em outros meios, obviamente, porque a tecnologia do videomapping é bastante recente, como a gente conhece hoje, mas também com a mesma importância, com a mesma profundidade que a gente tenta dar hoje em dia para os nossos trabalhos. Então o Abraham Palatinic é só um desses muitos artistas da arte cinética que trabalham aí com a mesma matéria do qual a gente se alimenta na nossa produção. Esse segundo pequeno documentário aí já é um registro de uma exposição sobre o Palatinic. Vejam aí a maneira como tem um elemento performativo também, né, que é esse toque aí com o quadro, que tem um relevo que você só percebe de perto. Então a gente também tem isso, né, na nossa arte, a gente também tem a questão da performance do VJ, né, que está sendo visto enquanto ele executa o seu trabalho, como o DJ também, como os artistas contemporâneos em geral, que tem esse ênfase, esse foco na performance por um nível, em outro nível a própria obra. Principalmente na América Latina, passando por fases dos anos 60 e 70, onde ele teve a madeira e o design, né, como meios de transformação e meios de pesquisa, chegando aos anos 80, onde ele vai articular a pintura, a ideia de pintura com materiais ordinários, como o barbante, ou então instrumentos eletroeletrônicos, e finalmente chegando às últimas fases de trabalho dele, as fases mais recentes de trabalho, melhor colocando, onde nessa exposição pela primeira vez o público vai ter acesso a trabalhos feitos nos anos 60, onde ele opera dentro do cinetismo, né, da arte cinética, utilizando agora o acrílico pela primeira vez. Então, o Palatinic ele nasce em 28 e com 4 anos em Natal, e com 4 anos ele segue para Tel Aviv, né, antes de ser criado o Estado de Israel, então era Palestina. Lá ele passa a infância, a adolescência, retorna ao Brasil por volta dos seus 18 anos, e em Tel Aviv ele ingressa tanto numa espécie de liceu de artes e ofícios, onde ele tem o primeiro contato com a arte e esse desenvolvimento, né, da pintura figurativa, especialmente. Os trabalhos, constam aqui na exposição trabalhos que são feitos a carvão, ou então os óleos, né, onde fica ressaltada a sua pesquisa com a natureza morta, especialmente um tom expressionista, e ao mesmo tempo em que há esse ingresso no liceu de artes e ofícios. Então é um artista com uma longuíssima produção, né, pessoal? É uma referência interessantíssima para quem gosta de arte e tecnologia, as interfaces possíveis entre arte e tecnologia.
E por último, pessoal, eu vou falar sobre um ídolo particular meu, que é o Multi Randolph, que é um artista que já traz toda essa bagagem da arte cinética, só que reprocessada segundo a mesma tecnologia que a gente usa. Eu não sei se ele usa exatamente o Touch Designer, é possível que use o Processing ou qualquer outro software desse tipo, mas ele faz muitas coisas já nessa área que a gente está trabalhando, principalmente com LED, tá? Veja como muito daquela estética que a gente viu tá aí reprocessada segundo a tecnologia. Todas essas disciplinas aí, abrangendo um pouco de cada numa interseção, né? Faz parte também do que eu acredito, assim, de apagar essas linhas aí, pelo menos borrar um pouco elas. Né? E aí eu acabo misturando tudo. Né? Você se considera artista, arquiteto, designer? Assim, você vê uma diferença entre essas coisas? Ou... Eu não sei, eu tenho essa dúvida também. Eu geralmente só pego trabalho onde eu tenho liberdade, entendeu? Onde eu posso realmente fazer o que eu acredito. Desde moleque eu sou fissurado por tecnologia, assim, entendeu? E eu já forçava a barra, eu usava o computador do meu irmão para fazer. Eu já ia ali, forçava a barra, desenhava e tal. Quando eu comecei a estudar na PUC já existia o Macintosh, e eu já tinha Macintosh, entendeu? Que foi uma revolução assim para computação pessoal, né? Aí quando saiu o Photoshop, eu tenho versão beta do Photoshop, 0.9, foi uma maravilha. Pouco depois disso, eu fiz a capa do Planet Hemp. Então já era a minha primeira incursão assim, real, assim, de projeto meu, mesmo de cenografia. Assim. Agora, por causa desse trabalho de cenografia, me chamaram para fazer uma cenografia de um clube. Então eu fiz um projeto cenográfico que já era um projeto de arquitetura mesmo, de interior, que foi a U-Turn. Eu fui. Essa deve ter ido. Aí, sei lá, a partir da U-Turn, as pessoas começaram a me chamar para fazer clube. Eu imagino o LED como uma caixa, com uma instalação de áudio e luz, entendeu? Onde as duas coisas estão bem interligadas. Quando eu comecei a fazer projetos de pista de dança, né? Eu comecei a me preocupar muito com a relação entre a música, o som e o espaço. Entendeu? Todo lugar que eu faço tem som, entendeu? Então usar materiais que são bonitos, mas que têm uma acústica boa. E não só materiais, mas formas também, entendeu? Eu gosto muito de vencer desafios tecnológicos. Essa geografia aqui na frente da minha casa acaba influenciando. As fontes de inspirações minhas são as que estão na minha volta. Entendeu? É um projeto que eu gosto muito. Isso é onda, cara. Isso é aquilo que você falou. É a influência do surf no meu trabalho. Demais, cara. Não fecha um rio desses, tá vendo? E as modelos iam andando entre as ondas. O que era isso aí? Madeira? Isopor. Isopor. Realmente, é um mar tridimensional fatiado que eu fiz no computador e no eixo X, quanto no Y, quanto no Z. Isso aqui é uma festa da Diesel, que é aquela, de novo, essa interação, essa relação que eu gosto de explorar entre o 2D e o 3D, ou seja, formas bidimensionais projetadas sobre espaços, sobre esculturas, enfim, objetos irregulares, assim, e o efeito que isso dá. A cenografia do São Paulo Fashion Week, eu usei a tecnologia toda que tinha no Brasil, um sistema para fazer com que os projetores projetassem uma imagem só, entendeu? 30 projetores, cara, eu tive 30 projetores, cara, eu comprei 3 computadores na época dos top topo de linha só para ficar renderando em 3 meses o conteúdo, e o conteúdo não se repete. Porque imagina, é conteúdo com uma resolução absurda. Engraçado que mesmo, seu estúdio tem umas coisas meio antigas e meio novas, né? Somzinho aqui é dos anos 80, ele funciona ainda, nada mais funciona nele, toca fita, nem o CD, mas o som funciona, ele é o som do meu computador. Pô, como eu gosto muito de tecnologia, a tecnologia acaba me inspirando muito. Então aqui tem aquela coisa que eu estava te falando da interação entre gráfico e 3D, né?
São projeções em telas. E isso aí é tudo controlado pelo software que eu estou desenvolvendo, então é tudo sincado com o som. Ó, a pista é aqui, tá vendo? Aí você dança aqui com o andar de baixo. Isso é o real. Tudo é o real. Ah, Isso aí é foto também. Chega aqui no projeto, cara. É desenho. Isso é legal dos meus projetos, as pessoas se confundem. É tudo real. Então tá aí, pessoal, é bastante coisa para se pensar, né? Um trabalho que usa tudo isso que a gente viu até agora e para criar aí design de sets, né? Principalmente cenografias interessantes aí para casas noturnas, para eventos. Então tem aí um pouco de cada coisa que a gente viu e tem muitos outros vídeos aí na página dele e também aqui nos vídeos relacionados. Ó, tem outro vídeo de 3 minutos também falando um pouco sobre ele. É bastante impressionante aí a produção do Multi-Randolph. Pelo que eu vi ali, ele usa o Isadora, né, no final, mas é um software bem parecido também com o Touch Designer, também baseado nessa lógica de transformar música em visuais, né, pessoal? Essa é a seara que a gente trabalha aí com arte generativa e que já vem existindo há muitos anos, desde lá da Mary Ella Greenwald com seu Color Organ, até hoje em dia com o Multi-Randolph, passando por todos os pioneiros e todos os inventores e todos os animadores que a gente viu. Então, antes aí de se encantar pelo novo software, é sempre bacana a gente buscar referências sobre composição, perspectiva, teoria da cor, técnicas de imagem, de construção de imagem, tecnologias, práticas distintas, para que a gente tenha uma bagagem, um repertório quando a gente for para a parte do software em si. É isso aí.